O que nós estamos vivendo hoje é um cristianismo cultural, um Jesus cultural. Eu aceito a história de Jesus. Porque, gente, até quem não é crente ama a história de Jesus. Mas o evangelho não é só isso. Isso aí é uma coisa grega que está subindo nos púlpitos das igrejas, que traz vaidade. O apóstolo era um filósofo, era um professor, e a Bíblia afirma que entre os fariseus ele era o melhor. O fariseu era o partido principal dos judeus. Olha o que esse grande mestre teólogo diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? 1 Coríntios 1:21, o apóstolo Paulo diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Irmão, isso aqui tem uma importância muito grande. O evangelho é o evangelho dos simples. É o evangelho dos pequenos. É o evangelho da beleza, da humildade. Não é o evangelho do peitinho de pombo, de Zeus, de Sócrates, de não sei o quê. Não, é o evangelho do poder. Sabe, irmãos, eu fico muito feliz quando eu recebo contatos de irmãos que caminharam com a gente, deram as bandas por aí, mas voltaram. Quando eu recebi o telefonema do Zeca: pastor, chegou a hora de voltar. Volta, Zeca, volta, Lu. Quando meu irmão, pastor Samuel, entra em contato comigo: eu queria voltar. Volta também. Tem mais alguém que quer voltar? Sabe por quê, irmão? Porque eu vejo que nós não temos riqueza, nós não temos um evangelho robuscado, nós não temos pipoca na hora do culto, nós não temos. Esse dia estava eu e meu filho pregando numa igreja. Você está pregando e o cara comendo um x-tudo assim na sua frente. E uma coca, e um x-tudo. O que é isso, gente? Igreja virou o quê? Cinema? Esse povo está o quê? Está o quê? Maluco? Isso aqui é um lugar da presença de Deus. Isso aqui é um lugar em que o aflito encontra repouso. Aqui é um lugar onde casamentos são transformados. Aqui é um lugar onde paralíticos podem andar, cegos podem enxergar. O evangelho é totalmente o contrário de qualquer sinagoga existente naquela época, qualquer templo grego ou romano. O evangelho é recheado de poder, é recheado de unção, é recheado da graça do Senhor. Se a gente quiser fazer coisa sofisticada, nós vamos errar a mão. Não dá. Você pega aqui, ó, olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 1:21. Paulo escreve sua carta dentro de uma cidade grega. Ele está pregando para os gregos. Olha o que o maluco fala. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Nós temos uma mensagem que para o mundo é loucura. Aqui a gente não está pronto para matar, mas está pronto para morrer. Aqui nós somos altruístas. Não existe isso não, gente. Aqui nós cremos numa esperança poderosa, chamada de evangelho. Camarada, chega aqui, o João Canabrava. Oh, meu Deus do céu, povo dessa cidade, não bate palma. João Canabrava. Irmão, o que eu já vi de João Canabrava ser transformado. Eu tenho aqui, ó, Toninho. Zezinho, e aí, Zezinho? Rapaz, quantas vezes o Toninho
ia na porta da igreja, ficava ali me esperando. E eu ia até ele todo culto. Ei, pastor, gostei hoje, hein? Ele ficava de fora, ele não entrava. E ele queria me dar um abraço, eu dava um abraço. Hoje foi bom, pastor. Não, hoje não foi bom, não. Pai, o dia que Deus salvou esse homem, hora de madrugada até hoje, os filhos eram ateus, todos hoje são batizados. Aí eu te falo, é loucura ou não é a pregação do evangelho? Esse negócio de evangelho que não cura, evangelho que não transforma, evangelho filosófico. O cara pega aqui o negócio, vou pregar um sermão expositivo, o 100º do ano. Sermão expositivo é uma maravilha, mas não é o único sermão num culto. O irmão que prega que sermão expositivo é o único, nessa mensagem dele não é expositiva. Não, porque... Então, fala baixinho. Olha assim, porque... Não, meu irmão, o que é isso, meu irmão? O evangelho que nós cremos é um evangelho que salva. É um evangelho que transforma. Pode demorar a transformação, mas ele transforma. É o evangelho que batiza a criança com o Espírito Santo. Não, gente, eu estou assustado. Uma culturização, uma helenização nos púlpitos. E está tendo escândalo aí também de pederastria. Ou estou errado? Sabe por quê? Eu vou te falar, o dia que um servo de Deus, de púlpito, deixar de orar, ele vai cair rapidinho. Irmão, esse cidadão aqui, servo do Senhor, nesse púlpito, você acha que tem quantas legiões vasculhando a minha vida para dar o rebô? Não vigia, não. Não ora para ver. Não existe evangelho cultural, meu Deus do céu. Não existe um Jesus cultural, tipo assim, eu gosto de Jesus, mas eu não quero me batizar não. Como disse Elon Musk, eu acredito no Jesus histórico. Elon Musk está querendo dizer, não acredito no Jesus doutrinário. Aquele que salva, aquele que você tem que se arrepender, aquele que você tem que batizar. Eu gosto da história de Jesus. O que nós estamos vivendo isso hoje é um cristianismo cultural. Um Jesus cultural. Eu aceito a história de Jesus. Porque, gente, até quem não é crente ama a história de Jesus. O Jesus histórico é fascinante. Mas o evangelho não é só isso. Isso aí é uma coisa grega que está subindo nos púlpitos das igrejas, que traz vaidade para falar bonitinho, para falar direitinho. Olha o que Paulo fala, 1 Coríntios 1:25. Eu quero que você lê esse texto o mais alto que você puder. Eu vou contar até 3, você grita, vai lá. Mais alto. Aleluia. É isso. 1 Coríntios 2, 1 e 2, olha o que Paulo fala. E eu, irmãos, quando fui vou esperar pôr na tela, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui você vê que a ideia do Espírito Santo é entrar na mente dos helênicos. Porque se tiver conversão na Grécia e na Ásia, só pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo fala. E eu, irmãos, quando fui até vocês, não fui com excelência de discurso ou sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus. Continua. Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Eu imploro para os altares, preguem a cruz, preguem Jesus, pelo amor de Deus. Se você acha que é simples demais, cita Jesus. O homem chamado Paulo,
Esse homem tinha moral para falar: hoje eu vou falar sobre coach para vocês. PNL. Não. Ele diz: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo. Ele era filósofo o suficiente para parar e ficar meia hora, uma hora, falando palavra com palavra. Mas a palavra desse filósofo aqui era Jesus. Era Jesus. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Jesus vai voltar. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus pregou humildade. Jesus. Na boca de Paulo só saía Jesus Cristo. Aleluia. 1 Coríntios 2, do 4 ao 5. Olha que texto poderoso para um crente decorar. E ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas ou sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Você tem que entender, você tem que levantar as mãos e: Senhor, me deu o Espírito que o Senhor deu a Paulo, essa paixão pelo Evangelho, essa paixão pela cruz de Cristo, essa paixão pela história do nosso Senhor. Você quer ver? Você quer ver? Você quer ver, né? Você quer. Atos do capítulo 19, vamos ver, porque Paulo começa, como eu te mostrei, a pregar sabedoria de Deus. Quando ele vai para a Grécia, a estratégia de Deus para o mundo greco-romano foi o Espírito Santo. É isso que Paulo falou. Deus falou assim: você só acaba com uma cultura, com outra. Eu vou colocar o Espírito Santo dentro da mente deles. 19, versículo 6. Vamos ver aqui o derramar do Espírito Santo em Éfeso. O Espírito Santo é derramado em Corinto, é derramado em Atenas e é derramado em Éfeso. Em Atenas, a Bíblia diz que não foi um número pequeno de uma multidão que vieram ao Senhor. Aí você fala assim: o que esse homem pregou para ganhar tanta alma? Você viu ali, a esse Jesus crucificado. Nunca falei, Paulo diz, nunca falei outra coisa a não ser Jesus crucificado. Oi, irmão, para mim, por que a gente anda com isso aqui na mão e não usa? Por que as igrejas andam com isso aqui e não usa? Porque se lessem vétero e neotestamentário a história de Deus, o Evangelho, não falaríamos um pouquinho de asneira que a gente tem falado por aí. Como eu vi o cara hoje falando que o Pai e o Espírito Santo brigaram. E quase foram nos tapas. E disse que o Pai olhou para o Espírito Santo e falou assim: não se faça de besta não, hein? O cara falou desse jeito, gente. Eu fui lá na página dele, não dei conta não. Eu fui. E eu escrevi assim: não é possível. Inacreditável, só isso. Daqui um pouco o rapaz me comenta: o cara que falou isso era meu amigo. Sabia não? Falei: para falar uma besteira dessa, meu amigo, rapaz. De onde o cara tirou esse negócio? Ele tirou daquela ideia seguinte, em Gênesis 6. Quando o homem pecou em Gênesis 6, Deus falou: meu espírito não contenderá mais com o homem. Aí diz que quando o cara disse que o Espírito Santo, o Deus, falou que o Espírito Santo não ia mais contender com o homem, esse contender no entendimento dele era brigar. Aí diz que Deus olhou para o Espírito Santo: fica na sua aí, eu cuido aqui, Eu que criei, eu cuido, fica na sua. Diz que Deus falou para o Espírito Santo: fica na sua. Vai contender sim. Mas sabe o que acontece, irmão?
Falta de paixão pela palavra de Deus. Porque quando você é apaixonado na palavra, você quer esmerelar. Você quer ficar, comendo. Pergunta para minha esposa quantas horas por dia eu fico estudando. E a minha filha brigando comigo. Fazer o quê? Tem que estudar, ué. Advogado, toda vez que vai fazer uma causa, não estuda de novo. Ele relê. O pastor vai pregar, ele tem que reler também. Eu gosto de chegar nas igrejas 40 minutos antes. Eu gosto de descer antes para o saguão do hotel. Fico lá reexaminando tudo que eu vou falar. Não gosto muito do esboço. Então eu fico, relendo tudo. Versículo 6. Estratégia de Deus para Éfeso. Aqui, seus curitibanos. Eu quero vibração, hein? Senão eu vou sair daqui e vou embora. Vocês vão ver comigo, hein? Vibração. Vibração. Verso 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles sabe o que nós estamos vendo? Helenos, com a cabeça cheia de Zeus, de Apolo, de Diana, porque aqui em Éfeso é a capital mundial do templo, maior templo da época do mundo, o templo de Diana. Paulo tomou nem conhecimento. Ele está lá no meio daqueles helenos cheios do puro sebo do pecado. Olha o que diz, que Paulo chega até eles cheio do Espírito. E no verso 6, a primeira coisa que ele faz, impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Verso 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Disputando e persuadindo. Sabe o que significa? Que o Paulo estava, e ele não arredava. Pregava, apanhava, voltava, pregava de novo, apanhava, voltava, pregava de novo, apanhava. Você vai ouvir a palavra assim, Paulo foi em tal lugar e disputava. É porque ele achou ou fariseu ou filósofo. E diz o texto, persuadindo-os, disputando, discutindo. Jesus falou assim para cada um de nós, quando você for por estrada da vida, não tenha medo do que você vá falar, só abre a boca e eu coloco as palavras. Paulo sabia do que é andar, ser cheio do poder de Deus. Eu estou aqui para declarar que você vai começar a ganhar gente só de abrir a boca, no trabalho, na casa, onde você estiver. Eu estou aqui para declarar que o Espírito do Senhor está sobre você.